Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando nessa fase do DNI as 8 marcas das igrejas que mais crescem no mundo. Nós já estudamos aqui a liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador ou inspirativo, e hoje nós vamos trabalhar aí grupos pequenos ou grupos familiares. É interessante que já na igreja neotestamentária há sinais de que grupos se reuniam nas famílias. Estava vendo aqui, por exemplo, quando Paulo escreve para a carta aos Romanos, no final, no versículos 4 e 5, ele fala, o 3, 4 e 5, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 5, a igreja que se reúne na casa deles. Então, é razoável pensar que no tempo do Antigo Testamento não havia assim essa ideia de construção de templos. Isso começou com mais força aí com os pais da igreja e depois com a conversão de Constantino. Mas ali a igreja se reuniu e aqui grupos pequenos tinham uma igreja na casa de Áquila e Priscila. É o primeiro indício de que havia reuniões familiares. Grupos pequenos, grupos familiares, há quem chame de células, parece que são todos sinônimos de um mesmo conceito de grupos que se reúnem nos lares. E na pesquisa, todas as igrejas que estão crescendo em quantidade e especialmente em qualidade, todas, das 1.000 igrejas que foram pesquisadas no mundo inteiro, todas as que estão crescendo têm grupos pequenos ou grupos familiares, como vamos chamar aqui. Vamos chamar de grupos pequenos aqui, né? Todas elas. Parece ser um trabalho mais difícil, mas muito essencial para a comunhão da igreja, para os propósitos da igreja. A pesquisa confirmou que quanto maior a igreja, mais necessidade ela terá dos grupos pequenos. Uma igreja grande demais perde em relacionamentos, em comunhão. Então, quanto maior a igreja, mais ela precisará dos grupos pequenos. A pesquisa demonstrou também que quando uma igreja tem os grupos pequenos, as outras marcas são puxadas para cima. Vejam, se nós temos grupos pequenos, com certeza nós precisamos de liderança capacitadora, porque os grupos vão sendo mais capacitados. Nós vamos precisar de pessoas certas nos lugares certos, com seus dons. Vamos precisar, por exemplo, de relacionamentos marcados por amor fraternal. Então, o grupo pequeno, ele é muito importante em si mesmo, mas ele também puxa outras marcas. E quando falta o grupo pequeno, então algumas marcas também são diminuídas. Nas pesquisas aparece isso. Que quando uma igreja tem os grupos pequenos ou familiares lá embaixo, dons, liderança capacitadora, amor fraternal, seguem quase na mesma proporção. Então, isso daí a importância aí do grupo pequeno, né? Sobre o grupo pequeno, apenas assim alguns pontos importantes para nós sabermos. Primeiro, o grupo pequeno ele gera um envolvimento pessoal que dificilmente é alcançado numa igreja local ou num culto, numa igreja a partir do seu culto, né? O tempo que nós temos no culto, ali primeiro que nós temos o tempo de celebração, e depois
Algumas igrejas têm aquele tempo de confraternização, o cafezinho, que nós falamos na aula passada, muito importante, mas o envolvimento pessoal é muito difícil. Um membro da igreja, certa vez, me perguntou, ele já estava na igreja há 1 ano, e ele disse: pastor, eu tenho poucos amigos na igreja, parece que aqui na igreja não é possível fazer amizade. Eu disse: olha, a igreja, aqui no templo, no culto, a igreja proporciona para que você encontre os irmãos. Os encontros de casais, os retiros, as confraternizações, os cafés da manhã, o culto, é para você encontrar irmãos. Agora, ter amizade com irmãos é um passo a mais que vai exigir um esforço a mais do irmão. E a amizade tem que ser formada, forjada, trabalhada. Ninguém tem um amigo pessoal se não for através de dedicação, de envolvimento, né? De se doar, de receber. Então é assim que funciona. E o grupo pequeno ele ajuda muito nisso aí. Então ele ajuda nesse envolvimento pessoal. Ali no grupo pequeno a pessoa não é um espectador. Ele não está sentado para assistir a algo. Ele está ali como parte de um grupo pequeno, então ele gera um envolvimento pessoal muito grande, não tenho dúvida disso, não abramos mão desse sentimento, desse princípio, que o grupo pequeno gera um envolvimento pessoal muito, muito grande. O grupo pequeno gera muita comunhão. Ali, por exemplo, nomes são citados, filhos são apresentados aos convidados. Um visitante chega e nós logo sabemos o seu nome, né? Então, o grupo pequeno gera muita comunhão, uma comunhão que depois vai se estendendo para a igreja local. Desculpe. Comunhão que se estende ali na igreja local. E um grupo pequeno gera também evangelização. Não há razão de existir de um grupo pequeno se ele não tiver um sentimento multiplicador. Conheci uma igreja que trabalha com grupo pequeno há muitos anos. Ela passou de 2.000 membros para 7.000 membros em 5 anos, através dos grupos pequenos. O pastor dizia: nossos crentes estão se perdendo dentro da igreja, ninguém conhece ninguém. Então ele começou os grupos pequenos, mas ele tinha uma regra no grupo pequeno, não sei se ainda tem, faz tempo que eu conversei com o pastor, de que no grupo pequeno sempre tinha que ter uma cadeira vazia. Se você tem 10 pessoas, tem que ter 11 cadeiras, uma cadeira sempre vazia. Ela não era para ser preenchida. E a ideia é que aquele grupo saberia que ainda falta uma pessoa. Um grupo evangelizador. Num ambiente familiar, a pessoa já tem seus amigos, então ela pode ser evangelizada com mais facilidade. Nessa fase de pandemia, um pastor de uma igreja nossa contou que mais ou menos aí umas 10 pessoas se converteram e vão ser batizadas sem nunca terem ido ao templo, por causa desse envolvimento das famílias, os grupos pequenos que ainda estavam se reunindo, e há muita conversão nos grupos pequenos. E é muito simples, quando uma pessoa participa aí de um grupo pequeno, ela se sente mais confortável, ela abre o seu coração, a palavra é mais direcionada, há um interesse maior do grupo para aquela pessoa, então há sempre evangelização e há conversão em grupos pequenos. Não podemos perder isso de vista. Se um grupo pequeno ficar muito cristalizado, ele se reúne e se cristaliza em termos de amizades muito sólidas e ele fica ensimesmado, esse grupo pode fazer mais mal à igreja do que bem. Eu conheço igrejas que têm grupos pequenos que são verdadeiros apêndices, são verdadeiros problemas para a igreja, como se fosse um grupo, um câncer na igreja. Eu conheço, talvez você conheça, outros podem citar, aqueles grupos que eles se amaram tanto
que agora eles se protegem, eles se cuidam, eles se pastoreiam e às vezes isso fica à parte da igreja, especialmente à parte de outros irmãos. Não está certo. Um grupo pequeno assim, cristalizado, ensimesmado, que não aceita gente de fora, ele não é benéfico para a igreja. Tenho certeza disso. Não permitam isso. Ele tem que ser tratado. O grupo pequeno saudável é um grupo pequeno evangelizador e multiplicador. Então, os especialistas em grupos pequenos, ou pequenos grupos, como alguns chamam, GP, outros PG, é que o grupo pequeno precisa ter um número máximo de participantes e talvez um número mínimo. Então, cada igreja vai estudar aí o seu mecanismo, essa questão, mas assim, em termos gerais, um exemplo, a igreja ela tem que ter 10 pessoas para um grupo pequeno e não mais que 20. Então, uma boa regra para que esse grupo não se cristalize e comece a ficar ensimesmado, resguardado, se protegendo, é que ele, quando atingir aí a marca de 20 participantes, ele subdivide. Isso é muito importante. Ele subdivide para que ele continue sendo sadio. Então não se esqueçam disso. E você vai ter, toda a igreja tem grupos pequenos aí, que às vezes tem que ser fechados. Eles causam mais mal do que bem, mas o princípio de comunhão é muito bom, o princípio de envolvimento pessoal é muito bom, mas não pode esquecer o princípio de evangelização, de crescimento. Se perder esse princípio, então o grupo vai ficar doente e vai trazer problemas aí para a igreja. O pequeno grupo também gera pastoreio. Muitos problemas dos participantes dos grupos pequenos são resolvidos ali com desabafos, intercessões, orações, aconselhamentos, troca de experiências, exortações. Então ali muito da sobrecarga pastoral é resolvido naquela comunidade, naquela comunhão no grupo pequeno, muito, muito. Então o grupo pequeno não pode se tornar apenas um lugar de autoajuda, de desabafo, de choro, de oração, de intercessão. Ali deve haver ensino bíblico, né? Deve haver, eu mostro aqui que, por exemplo, que tipo de estudo bíblico nós temos no grupo pequeno. Então, cada igreja tem aí o seu mecanismo e a sua maneira. Algumas igrejas nossas, aliás, várias das nossas igrejas, elas fazem assim, o grupo pequeno reverbera durante a semana a mensagem do domingo à noite. Então, os pastores pregam, geralmente eles têm lá o esboço, ou então, se ele foi meu aluno de homilética, ele tem 3, 4 páginas escritas ali, alguns têm até 11. E então, eles pegam essa mensagem e ela é distribuída. Hoje é muito fácil distribuir através aí das redes sociais, WhatsApp, e os crentes durante a semana trabalham aquilo ali. Alguns pastores já fazem as perguntas. Eles já fazem as perguntas, então as pessoas têm o texto e as perguntas e reverberam aquilo ali durante a semana. É uma das formas. Tem outros estudos bíblicos, tem plataformas para isso. Às vezes até uma revista de escola dominical, um tema interessante, instigante, propício para aquele momento daquele grupo. Então, há pastoreio, há ensino, há exortação, mas há cuidado. E ali muitos são cuidados naquele grupo pequeno e depois conduzidos aí para a igreja. Os pequenos grupos, ou grupos pequenos, ou grupos familiares, eles exigem novos líderes. Isso é muito interessante. Eu disse aqui que nas pesquisas, quando o grupo pequeno, a marca é baixa, então há poucas pessoas usando os seus dons, falta evangelismo, né? O grupo pequeno ele é saudável demais quando feito dessa forma na igreja. Então, por exemplo, quando ele gera novos líderes, porque vejam, um grupo pequeno você tem aí no mínimo 2 pessoas, um líder e um co-líder.
lembre-se que quando eu disse aqui em liderança capacitadora, que no grupo pequeno não é bom, por exemplo, você colocar dois líderes preparados. Coloca um bom líder, alguém experiente e um líder em treinamento. Para que quando esse grupo se multiplicar, aquele que está em treinamento, durante ali 4 meses, 6 meses, talvez até 1 ano, ele seja líder do outro grupo. E você já coloca um outro líder em treinamento com aquele, e aqui você coloca um outro líder em treinamento. Assim você vai treinando pessoas. Então você vai ter ali treinamento na área de música, alguém que talvez nunca dirigiu louvor lá na igreja e talvez nunca vá dirigir. Ali no grupo pequeno essa pessoa tem a oportunidade de cantar, de tocar. É um lugar de lideranças sendo renovadas, e muitas das lideranças da igreja vão nascer no grupo pequeno. É ali a primeira oportunidade de liderar para alguns, a primeira oportunidade de pregar, a primeira oportunidade de dirigir, a primeira oportunidade de cantar com um grupo, de conduzir, talvez a primeira oportunidade de alguém cuidar das crianças à parte, e vai cuidando das crianças, daqui a pouco diz, não, eu sou capaz de cuidar lá na igreja, eu cuidei aqui de criança, eu cuido de 5, 10 crianças aqui, então eu também sou capaz de ajudar lá na igreja. Tá vendo? O grupo pequeno ele gera liderança, ele desperta o uso dos dons, ele é importante, muito importante para tudo isso na vida da igreja. Envolvimento pessoal, comunhão, evangelização, pastoreio, novos líderes. É isso que nós temos aqui. E uma outra questão do grupo pequeno é como é que uma igreja, isso nas nossas classes de DNI sempre é trabalhado, como é que se implanta o grupo pequeno? É muito relativo e depende muito. Vejam, eu conheci uma igreja que o pastor, ele dividiu a igreja em 10, ele tinha 5 presbíteros e 5 diáconos, dividiu a igreja em 10 grupos e colocou um oficial liderando o grupo, sobre cada grupo um oficial, e preparou o material. 3 ou 4 desses grupos deram certo. Não quer dizer que o presbítero e o diácono têm o perfil, né? Então, às vezes, um diácono, um presbítero, ele é colocado ali na liderança, não porque ele tenha facilidade no pastoreio, às vezes eles têm outras habilidades, esses irmãos, e são colocados ali, mas não quer dizer que eles estão aptos para dirigir grupos pequenos. Então é preciso conhecer quem é que vai dirigir o grupo pequeno, tem que gostar de gente, tem que ser sensível um pouco às necessidades das pessoas, precisa ter um pouco de liderança. No teste dos dons, os irmãos vão escolher, vão ver ali quem tem esses dons. Na ausência desses líderes, é bom que o pastor tenha o primeiro grupo pequeno. David Cornfield, lá da CEPAL, ele disse que quando uma igreja não tem nenhum grupo pequeno, o ideal é que o pastor, durante o primeiro semestre, durante um semestre pelo menos, ele tenha um grupo pequeno, ele com líderes, com potenciais líderes de grupos pequenos, ele tenha um grupo. Pode ser na casa do pastor ou na casa de qualquer outra pessoa. O importante não é o local aqui. O importante é o pastor ser o responsável por esse primeiro grupo pequeno. Ele é responsável por esse grupo pequeno e esse grupo o pastor vai dizer como é que ele funciona, vai ensinar. Cada pessoa que está participando desse primeiro grupo pequeno, ele está sendo primeiro pastoreado, envolvido, alguns evangelizados, mas essas pessoas estão vendo como é que se faz um grupo pequeno, como um grupo pequeno funciona direitinho. E o pastor, já no segundo semestre, diz lá o Cornfield, isso há muitos anos atrás, num congresso que participei na CEPAL, ele dizia que o pastor, dentro desse grupo pequeno, primeiro polo, dessa matriz de grupo pequeno, o pastor então diz, olha irmão, no segundo semestre você vai fazer um grupo pequeno lá na sua região, no seu bairro, na sua vila, na sua cidade. Então não precisa necessariamente o grupo ali se dissolver no segundo semestre e se transformar em vários grupos, mas talvez 1, 2 ou 3 grupos ali
que vão nascendo a partir desse grupo, desse núcleo. Essa é uma forma de ter grupo pequeno. Outra forma de grupo pequeno que algumas igrejas usam, e no DNI eles não engessam, tem que ser assim, grupo familiar. Por exemplo, grupo de jovens que podem se reunir, geralmente alguns aí se reúnem na sexta-feira à noite, né? Ficam até mais tarde. Grupos de mães, grupos de famílias com filhos pequenos, pais com filhos pequenos, né? Casais mais jovens com filhos menores, grupos da terceira idade. Eu conheci um grupo de profissionais liberais de uma igreja que se reuniam na cidade, num escritório de um deles uma vez por semana. Então a forma é diversa, cada igreja vai ter vai estudar, vai analisar. O que ela não pode deixar é de ter um grupo pequeno. Um aluno nosso, ele chegou numa igreja e a igreja tinha mais ou menos uns 12, 13 membros. Isso ele me contando. Então ele falou, pastor, e como é que eu faço aqui? Eu tenho 13 membros, 12, 13. Como é que eu faço grupos pequenos? Não tem gente para o grupo pequeno. Faz um grupo pequeno. Não reúna na igreja, escolha uma casa e faz um grupo pequeno. Então ele chamou toda a igreja, olha, nós aqui vamos nos reunir na casa do irmão toda quarta, seja assim, ou quinta, não lembro o dia, num grupo pequeno. Mais ou menos 6 meses depois, ele me ligou e falou, pastor, eu já tenho 2 grupos pequenos. Hoje ele já tem 4, 5, 6 grupos pequenos. Então, a igreja é pequena e isso não inviabiliza o grupo pequeno. Tira a igreja ali do templo, faz que seja um grupo pequeno e depois isso vai se multiplicando e os grupos podem então crescer e se reproduzir. Não tenha medo também, e esse ele fala aqui nessa prática, às vezes de fechar um grupo. Um grupo não é canonizado, né? Às vezes ele pode fechar, não deu certo, pessoas mudaram, mas não desista da ideia. O problema é que às vezes um certo grupo ou uma boa parte dos grupos pequenos não funciona e a igreja desiste, né? Então isso não pode acontecer. O Cornfield fala que o pastor é o responsável por todos os grupos pequenos. Ele diz, se o pastor delegar para outra pessoa, não vai funcionar. A igreja tem que entender que o pastor é o principal interessado e responsável pelo grupo pequeno. Ela dá muito valor a isso. Nesse livro aqui, nas práticas do desenvolvimento natural, ele diz que você pode encontrar aqui no teste dos dons aqui, você pode encontrar as pessoas que têm o dom do pastoreio. Tem gente que tem o dom do pastoreio e nunca vai ser pastor, nunca vai ter o título de pastor. Mas ele tem o dom, ele gosta de cuidar, você vai ver isso na igreja. E esses podem dirigir os grupos pequenos. Preste atenção ao princípio do auxiliar do líder, isso que eu falei para os irmãos. Vá planejando de tal forma que o co-líder ele não seja tão preparado quanto o primeiro, para que ele seja treinado, né? Não tem muito sentido você ter 2 pessoas bem experientes num grupo. É preciso alguém sempre em treinamento. Como uma classe de criança, que você tem uma professora experiente ou um professor e um segundo que é um aprendiz. Então isso é muito importante para o princípio aí do discipulado. Incentive uma multiplicação planejada dos grupos, né? Aqui, por exemplo, nesse livro, ele diz que o tamanho de um grupo ideal é de 8 a 10 membros. Ele acha que passou disso tem que multiplicar. É aquilo que eu disse no início. Acho que é um número razoável. Por exemplo, você tem um grupo aí no mínimo de 10 e máximo de 20, e sempre com essa ideia de multiplicar. E claro que você não dá para você falar para um grupo, olha, daqui 3 meses você vai multiplicar.
daqui 6 meses você é obrigado a multiplicar. Você tem que observar a cadência. Com certeza vocês vão ver grupos pequenos que com 3 meses se multiplicaram e com 6. E com certeza vocês vão ver grupos pequenos que só depois de 1 ano. Agora, se depois de 1 ano, 1 ano e pouco, perceber que o grupo pequeno ele está meio cristalizado, enraizado, não cresce, quem sabe trocar a liderança, quem sabe trocar o horário do culto, né? Essa é uma das orientações que ele dá aqui. E aqui ele diz, aquilo que eu citei, tenha coragem para permitir a morte de certos grupos. Então, pode ser que um grupo não deu certo, é assim que funciona. Você vai plantar você planta bastante árvores, por exemplo, num jardim, ou coisas na horta, e nem todas nascem, nem todas produzem, nem todas vão. Isso é normal, faz parte da natureza isso. Então pode ser que um grupo pequeno não tirou proveito, não cresceu, houve muita mudança. Não tem problema algum em diminuir, em tirar, até acabar com aquele grupo, ou transferir, ou mudar a liderança. Propicie material apropriado para as reuniões do grupo, né? Não deixe o grupo ali sem direção. E uma orientação que ele tem aqui, e que a maioria das igrejas tem, é um estudo só para todo mundo. Não é cada grupo pequeno resolve o que tem que fazer. É bom que a igreja tenha uma orientação, porque se uma pessoa mudar de um lugar para outro, de um grupo para outro, é mais fácil. E a igreja pode acompanhar, né? Eles incentivam que o líder aqui, que no caso é o pastor, visite os grupos. Ele não tem um grupo pequeno depois, só aquele inicial. Ele visite as igrejas, os seus grupos pequenos, conduzindo. Ele fala que em treinamento desses grupos pequenos, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, a liderança se reunir. Cuide para que haja diferentes grupos pequenos. É isso que eu falei aqui para vocês. Não precisam ser todos iguais, uniformes. Grupos de jovens, de adultos, de adolescentes, grupos familiares, de idosos, de profissionais e coisas assim, e desse tipo. Coloque como sua prioridade o acompanhamento dos líderes dos grupos pequenos. Reuniões mensais ou alguns semanais. Eu acho semanais forte muito, porque se o líder já se reúne com um grupo pequeno durante a semana e ele ainda tem que reunir com a liderança da igreja para tratar disso também, já seriam 2 reuniões, né? O que foge um pouquinho aí do nosso princípio de menos atividade, menos movimento e mais deslocamento. E avalie aí a eficácia das medidas. Está aqui um livro muito bom para ajudar com grupos pequenos. Nós temos muito material e o que eu insisto não abra mão. Comece nem que seja com um grupo pequeno, porque as igrejas que mais crescem no mundo provaram que sem grupo pequeno, esse crescimento não tem qualidade e ele não redunda em benefício para a igreja a médio e longo prazo. Amém? Deus abençoe. Abraço.